Kleber. Bobagem não dá para reclamar, né, Kleber? Vamos lá, Villani, vamos ver se a gente consegue. Estou aqui com o Mano Menezes e ficou uma família, não é? É o papai Joel, o Dorival Júnior e o Mano Menezes. Treinadores que formam família. Só né? faltava ser Neto. Neto. Aí não, Neto é o Caio que está lá, mas o Caio não está conseguindo falar. Melhor, né? Faz 4 dias. Pô, então, eu cheguei a falar isso para ele, Caio, tá bom assim. Mas, Mano, obrigado mais uma vez por receber a gente aqui. Eu queria começar com você, aproveitando que o Júnior está lá, eu fiz uma com ele aqui no programa e comecei a conversar com ele sobre sucesso e fracasso de trabalho de treinador, né, que é uma coisa constante na vida de vocês. Queria começar com você perguntando assim, como é que você monta um elenco? Porque hoje em dia o elenco é fundamental. O Flamengo tem um grande elenco, o Palmeiras, o Cruzeiro tem um grande elenco. Como é que faz para montar um elenco? Mercado, grana, influência, empresário, diretoria. Como é que faz para montar um bom elenco para disputar uma temporada? Bom, primeiro prazer recebê-lo aqui. Um abraço ao Villani, ao Joel, ao Dorival, ao Caio. Depende muito em que estágio você chega no clube. Uhum. Eu cheguei no Cruzeiro, o Cruzeiro já tinha um ótimo elenco. Primeira vez. Hoje, naquele final de temporada. A primeira e a segunda vez. Os dois momentos, que foram até muito próximos, o Cruzeiro já tinha um bom elenco montado. Era o elenco que ainda sustentava a base do bicampeonato brasileiro. Sim. Então, você passa a ser mais seletivo na escolha dos jogadores para trazer para o seu elenco. Você já tem um nível bom, então, pontualmente, você precisa encontrar alguns jogadores. E aí você observa mercado, ver a disponibilidade que o clube tem de investimento para ir buscar esse jogador. Que é dito claramente para vocês? Comigo, sim. Caro, não é muito barato, não dá, porque esse... E é contestado o perfil que se apresenta ou menos? Quando eu vou fazer um acerto de contrato, antes de falar das questões financeiras, que são as questões inerentes do seu contrato. Do meu contrato, eu trato muito essas questões com quem eu vou trabalhar. Qual é a capacidade de investimento, quanto podemos gastar mais ou menos com a folha de pagamento, que é algo estável dentro do mês, como vamos poder cumprir isso com os jogadores que nós vamos trazer, porque isso tudo influencia no trabalho do técnico. E aí a gente vai buscar as alternativas. Que não precisa ser um super titular, pode ser um cara para compor, para entrar e... Um daqueles 15, 16 que hoje são quase titulares de um time. Exatamente. O que se busca é trazer características para o grupo que a gente não tem. Às vezes você tem um meio-campo com uma característica de jogadores de mais pegada de marcação, mas você quer um jogador mais versátil, um jogador que tenha mais capacidade de transportar a bola, porque o seu time precisa fazer isso. Então você vai tentar encontrar um jogador com essas características para... dar mais alternativas para o técnico na hora de montar. Quer dizer, não é uma loucura imaginar que um elenco precisa ter, por exemplo, porque eu lembrei agora do centroavante, quando você estava na seleção, é o Fred, não é o Fred. Não faz mal nenhum ter um centroavante de área e ter um cara que circule mais. É até o ideal, independentemente de o meu jeito de montar um time é esse ou aquele. O ideal é você ter mais variações. Versatilidade. Porque é necessário hoje você ter outras maneiras de jogar. O que comprova isso é que no início da temporada esse ano nós fomos buscar o Fred. Pois é. Exatamente, o Fred, que era o pivô de uma discussão lá atrás, né? Porque entendemos que tínhamos uma possibilidade de criação bastante grande na equipe. A temporada passada mostrou isso, né? Mas estávamos sofrendo um pouco para botar a bola para dentro. E ainda estamos nesse momento. Pois é. Agora, pelo que eu entendi, também é uma discussão mais antiga, assim. Acho que o Luxemburgo começou um pouco do tal do técnico que é um administrador, um manager. Então, pelo que você me disse, se você não vai administrar, se você não vai fazer contrato com o Fred, você precisa saber se o clube pode pagar o Fred. Então, há uma função mais do que no campo, de precisar saber essa questão de orçamento, de gastar. Isso não atrapalha em nada o trabalho? Acho que o nome manager assusta um pouco no Brasil ainda. Tem preconceito e talvez tenhamos que encontrar outros nomes que sejam mais da nossa cultura. Mas que o técnico de hoje tem que saber gerir bastante as situações, além do campo, além da tática, além do treino técnico, isso não tem nenhuma dúvida. E eu diria claramente que eu prefiro
não trazer o jogador se o clube não tiver condições de arcar com a... Para não ter um bicudo no elenco. Para não ter depois vários bicudos. Não vai ficar só aquele sem receber. É o que ganha menos. Os outros todos também vão ficar. E aí o treinador fica, né, com uma série de problemas que é muito difícil você contornar. Um time se começa a montar pela defesa? Não, isso é história. É? É muita história. Mas você... Um time hoje não tem... Porque ele chegou e falou assim, vamos conversar, aí você vai me chamar de retranqueiro. Não nem falei isso, não falei isso, não. Não, usou um sinônimo. O que eu falei é que os seus colegas aqui disseram que ia te recuar um pouco na cadeira. É verdade. Para o ângulo ficar melhor. Vem para cá um pouquinho. Aí eu disse que se fosse para recuar, seria melhor eu, que é mais... Mas então, eu sou mais especialista. O que você pensa dessa história de defesa, ataque, recuar? Não tem mais essa separação nos times. Certo. O futebol é extremamente interligado hoje. Né? Não tem mais esse negócio de vamos defender e depois vamos atacar. O futebol tem dois momentos. Se nós não tivermos a bola, nós temos que marcar e marcar forte, marcar bem para retomar. E aí, e quando tiver, tem que ter competência para jogar. Depende se você vai marcar aqui atrás ou lá em cima. Isso aí é também questão de gosto ou de estilo de time? De característica de jogador. Eu sempre dou um exemplo. Dirigi o Ronaldo no Corinthians. Alguém imagina que eu ia pedir para o Ronaldo marcar pressão na frente, na saída de bola do adversário? Era impossível. O Ronaldo nunca marcou pressão na vida. Né? Não era um jogador com essa característica para fazer. Então, eu tenho que ter essa visão, esse entendimento como técnico, que naquela circunstância eu vou baixar um pouco mais a linha, deixar o adversário trazer um pouco mais a bola, ficar com o meu time um pouquinho mais compacto, a linhas mais próximas, para retomar a bola, mantendo o time organizado e tirar o melhor dos jogadores que eu tenho para atacar. Mas os melhores times hoje são os que fazem qual tipo de marcação? Ou você não tem? As duas coisas, Cléber. E às vezes essa situação também não é uma situação que depende só da tua escolha. Depende muito também do mérito, da competência do outro time, do outro lado. Eu estava dirigindo o Shandong Luneng na China e fui mostrar os jogadores, porque estava trabalhando exatamente essa questão de marcação, que o Barcelona também marcava. E marcava com os jogadores atrás da linha da bola. De vez em quando. Bem, de vez em quando. Por que tão de vez em quando? Porque está sempre com a bola. Na maior parte do tempo está tendo a competência de ter a bola. E quem tem a competência de ter a bola, marca menos. Não tenha dúvida que marca menos. Mas quando vai marcar, não dá para brincar de marcar. No futebol de hoje, se você marcar mal, se você errar, se você ficar espaçado em campo, querendo alguns jogadores seus dar bote, dar pressão lá na frente isoladamente, deixando as costas muito longe, você vai marcar mal, E vai tomar, vai ter buraco e vai tomar a bola nas costas. Mas então, é isso que eu fico pensando. Você falou do Barcelona, um jogador isolado lá na frente é loucura, é brincadeira do leão, é índio. Pode ser 4 isolados. Então, mas e se todo mundo? Essa coisa de a gente perder a bola está mudando um pouquinho, né? Tá. Os nossos times perdem a bola e correm para trás. Os outros times perdem a bola e correm para frente. Kleber, primeiro que já não é mais assim mesmo, né? Acho que os times brasileiros melhoraram muito na maneira de marcar e todos eles estão trabalhando para fazer melhor. O problema é que você se expor é mais difícil do que não se expor tanto. Não tenha dúvida. E se expor é quando você adianta alguns e os outros coordenadamente não conseguem fazer tão bem. Exige mais repetição, exige mais entrosamento. E o entrosamento vem de anos, às vezes, de trabalho, de repetição e de formação, que nós quase nunca conseguimos fazer. E eles fazem infinitamente melhor do que nós. Até pode ser que hoje em dia eles tenham um período um pouquinho menor, hoje tem uma mudança de técnico mais constante lá do que tinha. Mas, assim, é uma diferença cruel para quem... A comparação, nesse caso, é muito demais, cruel. É cruel demais. O Campeonato Brasileiro, ele também chegou aqui e falou assim, pô, é boa hora, hein? Estou aqui em segundo lugar, ó, 4 pontos atrás do Flamengo. Com a derrota de ontem do Fluminense, o Flamengo, que a gente até conversava no Seleção, o Flamengo abriu 2 rodadas. Pouquinho ainda, tem mais 3 para acabar esse período pré-Copa. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação assim, desse campeonato, se vai ser um campeonato muito mais justo do que foi o ano passado, se a gente tem muitos ou poucos candidatos reais a título brasileiro, porque vem Libertadores, você vai pegar o Flamengo, que também a gente vai falar, um panorama teu de campeonato brasileiro. Primeiro que eu acho que o que aconteceu ano passado foi um pouco atípico, né?
principalmente no primeiro turno do campeonato. Fora da curva. O Corinthians abriu uma vantagem que nas outras edições nós não tínhamos tido ainda um caso como esse. O segundo turno já emparelhou mais, já caiu a produção. Chegou a ter ameaça. Chegou ali. a ter ameaça, né? Eu me lembro que quando nós do Cruzeiro fomos jogar com o Palmeiras, exatamente. Se o Palmeiras nos vencesse, a diferença, se eu não me engano, cairia para um ponto. O Palmeiras passaria a depender dele. Isso. Só. Então, acho que vai ser mais parelho, mas ainda é um exercício ainda de futurologia. Ainda está muito próximo, acho que até o 10º, do segundo até o 10º, a diferença é 2 pontos. 2 pontos, São 2 pontos. Então, se um ganha e você perde, ainda vai oscilar bastante. O Flamengo abriu uma vantagem de 4 pontos, mas também acho que é algo que não vai seguir aumentando pelo potencial das equipes, pela paridade. Igual, tudo muito igual. Tudo muito parecido. Ninguém assim muito acima. Porque tem esse papo do elenco, o elenco do Palmeiras, o elenco do Cruzeiro, ou o elenco do Flamengo. O Grêmio tem assim. Esses 4 são os 4, não? Pode ser. Pode ser. Mas não falei do Corinthians, que é o atual campeão. E que está sempre aí entre os primeiros. Tá São Paulo que está subindo de produção, o Internacional que já teve nas primeiras colocações. Então, o que vai ser determinante para nós termos uma visão mais objetiva vai ser lá para o final do primeiro turno. Final do primeiro turno. Então, ainda depois da retomada da Copa. Essa parada é boa? É boa. É boa pelo número de jogos que a gente teve já no primeiro semestre. Rápido, a intensidade foi muito grande. As pré-temporadas foram ruins, na sua grande maioria. Então, ter uma parada agora para retomar vai ser bom. Vamos voltar bem. Mas temos que ver como que cada clube vai administrar essa questão da janela, a saída de jogadores, a chegada de novos jogadores. E aí depois... Não vai mais ter tempo também de... As 7 rodadas que teremos do primeiro turno. 12, né? Sobrarão 7. 7. Aí sim teremos uma ideia de quem vai ser o quê no campeonato. Era muito difícil o Flamengo não enfrentar um time brasileiro na próxima fase da Libertadores e caiu com o Cruzeiro. A pergunta básica, você prefere enfrentar um argentino, um estrangeiro, um brasileiro? É sempre ruim a gente cruzar com 2 times do mesmo país, da grandeza dos dois. Né? Iguala muito? Iguala, traz coisas do passado recente, né? Dos enfrentamentos que teremos pelo Campeonato Brasileiro. Então, tudo coloca muito junto. Mas é assim que o sorteio aconteceu e agora não tem o que olhar para trás. Vamos olhar para frente e quando nos enfrentarmos, quando chegar a hora de nos enfrentarmos, tentar passar pelo Flamengo, que é o nosso objetivo. O técnico pensa jogo a jogo mesmo ou pensa muito à frente? Pensa jogo a jogo, mas pensa à frente. Você tem que ter um planejamento razoável para algumas questões de desgaste, de repetição de jogos para determinados jogadores, da projeção de algum adversário especial, num momento especial, mesmo que seja em 38 rodadas de um campeonato tão longo como é o Campeonato Brasileiro. Seleção brasileira, quando fala isso, qual é o seu sentimento em relação à seleção brasileira? Do que você passou, do que já faz? Quanto? Já faz 4, 5 anos que você saiu? Relação de dever cumprido. Só? Nenhuma frustração, nenhuma chateação, bronca? Já passou, cara. Passou mesmo? Não guardo essas Mas coisas. Você falou que já não assiste mais a seleção como do você mesmo assistia. jeito, não assisto. Talvez nunca mais vou assistir. Mas não porque tenha guardado ou não, é porque o sentimento fica modificado. Fica modificado. Agregou alguma coisa para o humano técnico, a seleção? Ou atrapalhou alguma coisa para o humano técnico? Ou qual é o balanço? Não, agregou sim. É o maior patamar da vida de um técnico. Você dirigir a seleção do seu país e ainda mais a nossa, que é a mais vitoriosa de todas, né? Então não tenha dúvida que agregou muita coisa. Mas, tecnicamente, o teu trabalho, como lidar com a situação? É a situação maior de todas, do grau de dificuldade. De cobrança. Você aprende muito com situações que você passou. Apanha você aprende... mais do que no clube? Apanha Apesar mais. De jogar mais espaçadamente? Apanha mais porque o treinador trabalha menos como treinador e mais como selecionador. Então as escolhas sempre são muito discutíveis, né? Em determinados períodos são mais, né? Mas felizmente as minhas não foram tão ruins, né? Porque 8 jogadores que chegaram comigo na seleção brasileira pela primeira vez estão indo à Copa do Mundo. Continuam.
estão indo à Copa do Mundo. A seleção está sendo bem selecionada e bem treinada porque a mudança foi uma mudança